Graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Amém? Hoje nós vamos começar o livro de Obadias e vamos terminar hoje, né? Ele é só um capítulo. Obadias, irmãos, versículo 1 a 3 diz assim: os pecados e o castigo de Edom. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alma morada, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Então, queridos, Obadias, ele profetizou sobre a ira divina contra Edom, que se ensoberbeceu por estar localizada nas mais altas rochas e se considerar melhor do que as demais nações. O que representa aqui? Você conhece alguém que se considera melhor do que os outros? Você conhece ou já conheceu alguém soberbo? Pois bem, assim era esta cidade, os edomitas. Eles estavam bem localizados, se orgulhavam disto. Então o juízo de Deus foi atribuído aos edomitas, devido a um conflito iniciado pelos gêmeos Esaú e Jacó. Muito anos antes, Gênesis capítulo 27, versículo 36 a 41, se você for no canal Lelis, você vai ver lá uma mensagem a esse respeito. Jacó nasceu a nação de Israel, e de Esaú nasceu Edom. Então você vê aí mais um problema que começou em casa. Eles eram gêmeos. Nasceu Jacó, nasceu Esaú, houve aquela questão da briga, né, para receber a bênção, e aí então eles eram parentes, mas os edomitas não gostavam de Israel. Você tem algum parente que não gosta de você? Você vê que esses problemas entre parentes já não é de hoje. Então no versículo 3 fala sobre a soberba do teu coração te enganou. Além dos edomitas serem muito hábeis com as armas de guerra, eles fizeram algo impressionante. Construíram uma grande fortaleza nas montanhas e ali habitaram em casas encravadas nas rochas. Então isso fez com que o orgulho deles, que já era grande, aumentasse ainda mais, a ponto de pensar que jamais eles poderiam ser destruídos, poderiam ser derrubados. Um dos erros mais graves do ser humano é pensar que a sua segurança e a de seus familiares depende do dinheiro e dos bens conquistados neste mundo. Normalmente, isso não quer dizer que é errado ganhar dinheiro não, viu, pessoal? Mas grande parte de pessoas que ganham um din-din bom, um dinheirinho bom, consegue o seu belo carrão, a sua bela casa, muitas vezes se torna soberbo, diz não ao evangelho com facilidade, falando português claro, às vezes tem facilidade de pisar nos menores. Então era isso que acontecia ali com os edomitas. Será que isso acontece hoje também? O que você acha? O versículo 4 fala assim: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Aí começou
Lúcia Sena, Terezinha Silva, aí começou o problema com Deus. Ó. Se te elevares como águia, ainda que os edomitas fizessem um ninho nas estrelas, por acreditarem que ali ninguém poderia tocá-los, derrubá-los, o nosso Deus, queridos, o traria de volta só para quebrar a arrogância deles. Então, esse mesmo sentimento tem acontecido aos que se dizem cristãos, mas não têm consciência de que precisam submeter a palavra de Deus. Queridos, eu acredito que hoje está assim de cristãos, eu acredito que hoje está assim de crente, de evangélico, de religiosos, que não se submete à palavra de Deus. Se você for conviver no dia a dia com eles, na verdade, quase não tem prática da palavra de Deus. Muitas vezes toma postura sem consultar a Deus, sem orar, sem buscar a palavra, e vai que vai. O versículo 5 fala, se fizessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem vindimadores, não deixaria alguma uva? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Então, se tivesse a ti ladrões, os edomitas receberiam na própria pele a mesma maldade que haviam cometido contra os outros, e o que era motivo de orgulho, como as riquezas, a diplomacia, para se aliar às nações poderosas. Então, eles se tornaram, queridos, orgulhosos, prepotentes. E Deus iria dar a eles esse mesmo pago. Versículo 7, todos os teus confederados te levaram até a fronteira, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão. Olha, os que gozam da tua paz te enganaram. Os descendentes de Esaú foram traídos pelos próprios amigos, isto é, a dor que os edomitas causaram aos israelitas. Por quê? Porque o Jacó, queridos, quando ele voltou para casa, ele pediu perdão a Esaú. E os dois... Mas só que os descendentes de Esaú provavelmente ouviram a história. Ah, Jacó passou a perna no papai. Ah, é? Ah, então provavelmente foi isso aí. Ah, então é com um parente. Você ouve história daqui, história dali. De repente você começa a não gostar de um tio. De repente você começa a não gostar de um primo, de um parente, só por causa de coisas que chegou no seu ouvido. Provavelmente foi isso aí. Então, eles traíram o povo de Israel e, consequentemente, foram traídos pelos melhores amigos. É como diz no Novo Testamento, façais aos outros somente aquilo que quereis que faça com você também. O versículo 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Enquanto Esaú desprezou a primogenitura, Jacó a valorizou, embora ele tenha agido de forma errada para consegui-la. Então, apesar disso, Deus se agradou de Jacó por vê-lo apreciar as suas promessas. Então, queridos, o Jacó errou. Jacó quer dizer suplantador. Ele passou a perna no irmão, ele enganou, isso tem que ficar claro. Só que o Esaú desprezou a primogenitura dele por causa de um prato de lentilha, um prato de comida. Quantas pessoas hoje, querido, trocam a bênção de Deus por qualquer coisinha? Às vezes por uma caninha, e tanta coisa que a gente poderia citar aqui, a pessoa troca a bênção que Deus tem para ela. E o Jacó, ele amou a bênção. O Jacó, ele amou as promessas de Deus. Você ama as promessas de Deus? Se ama, coloca aí, eu amo, glória a Deus, aleluia. O versículo 11,
Ó, no dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativos teu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do teu infortúnio, nem alegraste com os filhos de Judá no dia da sua ruína. O que é isso? Irmãos, alguém já achou bom de você sofrer? Eu não sei não, acho que hoje em dia as pessoas se alegram mais com a desgraça da gente do que com as nossas vitórias. Era isso aqui que estava acontecendo. Quando Jacó estava sofrendo, quando Israel estava sofrendo, os edomitas, ou como diz lá na minha terra, Minas Gerais, e trembão, né? O trembão, bem feito. É isso aqui que está falando. Só que agora eles iam sofrer. Então, Amós, o Obadias estava profetizando. Vocês acharam bom, não foi? É sério, irmãos. Meu pai dizia assim, castigo anda a cavalo. Né? Olha, tu eras também como um deles. Ó, a alegria dos edomitas diante da invasão, do saque e da destruição de Jerusalém, causada pelos estrangeiros, foi reprovada por Deus. Por quê, irmãos? Porque primeiro, na verdade, Israel sofreu. Os judeus sofreram. Eles foram invadidos e os edomitas, só que depois Deus permitiu que o inimigo fosse lá e os aprisionasse também. Você conhece alguém que está sofrendo? Não se alegre. Ainda que seja alguém que tenha prejudicado você. Quando essa pessoa estiver sofrendo, diga, Senhor, misericórdia. Então, amados, versículo 15, ó. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. O dia do Senhor é enfatizado muitas vezes nas Escrituras e se refere aos acontecimentos finais da humanidade. Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, eu falei sobre isso. Vá lá no YouTube, no canal, você vai ver a mensagem. Jeremias, no capítulo 2, também nós falamos. E dia do Senhor, irmãos, mostra um dia de juízo sobre a face da terra, o dia de justiça de Deus. Antes de acontecer esse juízo de Deus, na vida de Israel, Judá e todo esse pessoal, o que nós estamos vendo aqui? Primeiro foi profetizado, arrependa, volta, eu amo vocês, venha. Até que eles não quiseram, vieram as consequências. A mesma coisa é hoje. Já há algum tempo tem sido anunciado, olha, prepare-se, Jesus está voltando, olha, vai haver o acerto de contas, todos vão comparecer diante do Senhor, venha, 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 venha para Jesus, venha para a igreja, venha para o grupo pequeno, venha para a célula, venha adorar, venha servir, venha andar na presença de Deus. Então, aqui fala mais uma vez que o dia do Senhor vai vir sobre todos os povos da terra, sobre todas as nações. Né? Quando será o dia do Senhor? Embora o dia do Senhor seja o acontecimento mais importante para a humanidade, queridos, o nosso Deus não deixou uma data marcada, nem revelou quando seria este dia. Mateus 24, 36. Jesus disse, olha, eu não sei. Ele deu sinais. Às vezes tem gente tentando adivinhar aí, né? Mas ele falou, eu não sei. Ele deu sinais. Se você prestar atenção, os sinais estão acontecendo. E por que ele virá inesperadamente? Justamente porque, se as pessoas souberem o momento exato em que o Senhor Jesus voltará, elas irão pecar deliberadamente e deixar para se arrepender apenas próximo do tempo determinado. Por isso que não tem a data, porque se falar, quando for no dia, todo mundo vai para a igreja. Ô Senhor! Então, não tem a data. Tem os sinais estão se acontecendo, irmãos. O versículo 16, ó, porque como vós bebestes
no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Quando vós beberdes no meu santo monte, Deus deixou claro que assim como Israel sofreu com a destruição de Jerusalém e do templo, os inimigos que lhe impuseram essa dor, incluindo Edom, iriam provar também no caso da sua ira, ou seja, aqueles que massacraram Israel, aqueles que massacraram Jerusalém, chegou o dia da justiça de Deus na vida deles, como nós já temos visto. Chegou o dia de Deus acertar a conta com Senaqueribe, com a Síria. E o que Deus fez? Deus usou o Nabucodonosor. Mas depois Deus usou os medo-persas, que foram a justiça de Deus na vida do Nabucodonosor. Por isso que Deus fala assim para perdoar. Por isso que Deus fala que minha é a vingança do Senhor. É por isso que quando alguém se levanta contra você e se prejudica, o Senhor fala assim, perdoa. Minha é a vingança. Porque chegará o momento do Senhor Deus fazer juízo na vida daquele que prejudicou você. Entenda isso. Por isso que a Bíblia fala, tira esse ódio, tira essa mágoa do teu coração. Chegará o dia do Senhor Deus fazer justiça. Então, o que fala aí? Israel será restaurado. O 17, mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas verdades. Embora Israel tenha sido arrancada da sua terra e levada ao cativeiro, um dia retornaria para retomar a sua herança. Então, queridos, Obadias, ele anuncia a justiça de Deus no bravio dos edomitas, que eram primos de Israel, pelo fato deles ter achado bem feito Israel sofrer. Israel sofreu, mas Deus termina dizendo que Israel iria ser restaurado. É aí que nós vemos o amor e o carinho de Deus. Talvez você conheça alguém que está padecendo, mas Deus ama essa pessoa. Oremos para que essa pessoa tenha um encontro com Deus. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós te damos graça pelo dia que o Senhor fez. Hoje podemos ver o livro de Obadias, este ensino maravilhoso, esse alerta de não nos vingarmos, de pedirmos a Ti misericórdia, de pedir que o Senhor tenha compaixão, mesmo daqueles que se levantam contra nós, mesmo daqueles que muitas vezes riem, aqueles que muitas vezes nos dão um tapinha nas costas, mas só esperam o momento para enfiar o punhal por trás. Oh Deus, aqueles que muitas vezes se alegram quando sofremos, quando padecemos de necessidades, dificuldades, aqueles que às vezes até torcem para que isso suceda conosco. Pai, mas a Tua palavra nos ensina a liberar o perdão. E aqui a Tua palavra ensina que assim como os edomitas acharam bem feito Israel sofrer, chegaria o dia dele sofrer. Meu Deus, o Senhor conhece o Teu filho, o Senhor conhece a Tua filha que está ouvindo agora essa palavra. Quem sabe ele tem inimigo, quem sabe ele tem adversário, quem sabe alguém trama contra a sua mente, contra seu coração, contra seu corpo. Quem sabe um espírito de inveja tem se instalado. Guarda teu filho, guarda a tua serva. E se o teu filho, a tua filha foi prejudicado e está triste, está magoado, que ao ouvir essa palavra, que ele possa tomar agora a decisão de liberar perdão para o seu algoz, de liberar perdão para aquele que o prejudicou, e possa entregar nas tuas mãos, porque a tua palavra diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Meu Deus, Obadias termina dizendo que o Senhor iria restaurar Israel. Eu quero terminar essa palavra dizendo que o Senhor vai restaurar a vida da Lucecena, a vida da Terezinha, a vida da Maria Vaz, que o Senhor vai restaurar a vida daqueles que estão ao vivo aqui comigo agora, vai restaurar a vida de todos aqueles que receberam essa promessa e crê que ela é do Senhor. Pode beber água. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no teu coração.